uma das personagens mais conhecidas nas tradições ocidentais do judaísmo, cristianismo e islamismo. Surpreendentemente, esta entidade aparece tardiamente no mundo antigo. Satanás, como um ser totalmente maligno, não é descrito desse modo na Bíblia judaica. Ele se desenvolveu no auge do Império Persa, na dinastia Aquemênida, a qual se inicia aproximadamente em 550 a.C., sendo utilizado pelos judeus que viviam sob o domínio persa naquele momento. O seu nome formal, Satanás, deriva do hebraico A-Satã. A significa ó e Satã significa opositor ou adversário. O nome descreve sua função definitiva como o opositor da criação de Deus. O grego diabolos, bem como o inglês devil, significam acusador, caluniador, novamente destacando essa sua característica. O conceito de Satanás desenvolveu-se ao longo do tempo e de modo gradual. Afinal, a questão da existência do mal sempre existiu. Os seres humanos enfrentaram desastres naturais como terremotos e inundações, guerras com pilhagens, estupros, doenças, pestes, mortalidade infantil, ações causadas por outros seres humanos, tais como assassinatos e roubos, e naturalmente a morte. À medida que as civilizações antigas desenvolviam os seus sistemas religiosos, a existência do mal deveria ser explicada e racionalizada. Os mitos da criação frequentemente descrevem um deus superior ou um rei dos deuses, o qual controlava tudo, incluindo os outros deuses e a natureza. Nesta condição, eles eram responsáveis tanto pelo bem quanto pelo mal. O termo para descrever esta habilidade é onipotência, todo-poderoso. Em Deuteronômio 28, Deus declara que ele controla tanto a prosperidade quanto o sofrimento. Muitos mitos da criação abordam como e por que o mal surgiu. No livro de Gênesis, Deus fala à sua corte, os filhos de Deus, os anjos, enquanto realiza a criação da terra. No final da criação, temos uma estranha passagem em Gênesis 6. Lemos que os filhos de Deus tiveram relações sexuais com mulheres humanas, produzindo os nefilins, antigos gigantes. O objetivo desta narrativa é explicar por que Deus causou o dilúvio, ou seja, o mal na terra. Muitos panteões possuem deuses que acasalavam com as mulheres, particularmente Zeus, da mitologia grega. A tradição israelita, no entanto, rejeitou este comportamento, pois estas relações poderiam levar ao grande pecado da idolatria. A Satã e o livro de Jó. O livro de Jó, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, é o texto mais antigo a abordar o problema da teodiceia, um termo moderno para a questão de se Deus é bom, por que ele permite que o mal e o sofrimento existam? Boa pergunta, né? O livro inicia com os anjos aparentemente se reportando a Deus. Entre eles está o anjo A-Satã, cuja função era viajar pelo mundo, colocando obstáculos, o significado do seu nome, à frente dos humanos, exigindo-lhes que fizessem uma escolha boa ou má. Nesta função, podemos dizer que ele age como o promotor de justiça de Deus. Reportando-se a Deus, ele mencionou Jó, servo de Deus, que havia prosperado. Mas diz ele, é claro, esse fato decorre de Deus conceder tantos favores a Jó. A aposta está feita. Deus ordena a Satã que destrua toda a prosperidade de Jó, exceto a sua vida. Deus tem certeza de que Jó não se afastará dele. Os filhos de Jó são mortos, as suas colheitas e rebanhos são destruídos e ele é acometido de doenças horríveis. Todos os amigos de Jó procuram confortá-lo e convencê-lo de que ele deve ter pecado, pois Deus é um Deus da justiça. A todo instante, Jó insiste que nunca pecou. Deus castigou-o injustamente. Frustrado, Jó exige de Deus uma explicação. E então uma voz em um redemoinho adverte-o. Onde estavas tu quando eu lancei os alicerces da terra? Está lá em Jó 38, versículo 4. Em outras palavras, como te atreves, um mero mortal, a questionar-me? Jó é humilhado, aceitando as prerrogativas e o poder de Deus. A Satã aparece raramente nas escrituras judaicas.
Nas poucas referências a ele, não está se opondo a Deus, mas aos humanos. Já no Éden, a serpente exerce essa função, oferecendo uma escolha a Adão e Eva. Na maioria dos livros dos profetas, o mal é culpado pelo pecado humano da idolatria. Deus ainda está no controle, punindo Israel. O domínio persa e o zoroatrismo. Quando Jerusalém foi conquistada e destruída pelo Império Neobabilônico, 587 a.C., alguns judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia. Ciro o Grande conquistou os babilônios em 550 a.C. e iniciou ali o Império Persa. A religião oficial da Pérsia era o zoroatrismo, ou seja, fundada pelo profeta Zoroastro. O mal era visto como o oposto do bem, uma entidade pura e benéfica, Ahura Mazda, sabe o Senhor, era o princípio de tudo, enquanto que no extremo oposto estava Druj, o caos. Druj foi personificado como Angra Mainyu, falso, enganoso, também conhecido como Ahriman. O céu, a terra e todos os seres humanos estavam inseridos nesses extremos. Ciro permitiu aos judeus retornarem a Jerusalém, 539 d.C., embora alguns não o fizessem. Eles levaram muitos aspectos da religião persa, mesclando a personificação do caos com visões prévias de Satã. Agora ele era apenas Satanás, ou em grego, Diabolos, o demônio, sendo que os judeus passaram a atribuir todo o mal a Satanás e não mais a Deus. Os manuscritos do Mar Morto. Nos escritos da seita judaica dos essênios que se estabeleceram em Qumran, aproximadamente 150 a.C., temos nossa primeira escrita sobre o método conhecido como a personificação do mal. A literatura da seita equiparava Satanás não somente com o mal, mas também com qualquer pessoa ou grupo que não estivesse de acordo com suas próprias opiniões, incluindo outros judeus. De acordo com seus textos, Deus criou dois espíritos nos humanos, o caminho da luz e o caminho das trevas. Agora, os demônios estavam sob controle de Satanás. Ele os enviou para possuir aqueles que estavam na escuridão para cometer o mal. Os essênios utilizavam nomes simbólicos para Satanás e seus agentes, Belial, hebraico para inúteis, que liderara os filhos das trevas contra os da luz na batalha final, ou seja, o pergaminho da guerra. Assim como os anjos e arcanjos no céu, agora temos hierarquia e diferentes funções na corte de Satanás. Beelzebu foi um dos 7 príncipes do inferno e originou-se de um antigo deus cananeu, conhecido por se livrar das moscas portadoras de doença. Portanto, Beelzebu é o senhor das moscas. Vários textos apocalípticos estavam entre os pergaminhos de Qumran. Os livros de Enoque fornecem mais detalhes sobre os filhos de Deus. Eles foram condenados por ensinar aos humanos metalurgia e magia, e como punição foram arremessados para fora do céu e acorrentados no abismo, o conceito judeu de Sheol, a terra dos mortos, por toda a eternidade. Bom, em outro texto, Jubileus, encontramos mais tradições demoníacas. O nome de Satanás aqui é Mastema, que significa odiado ou hostilidade. Aprendemos que Mastema queria ser mais grandioso que Deus, tendo se rebelado. Ele e seus anjos, companheiros, foram arremessados no poço sem fundo. Satanás se tornou o anjo caído. Deus quis destruir todos os demônios após o dilúvio, mas Mastema pediu a Deus que o permitisse manter 1/10 deles, para continuar a atormentar os homens, porque o mal dos filhos do homem é grande, com a permissão de Deus. Mastema se tornou a tentação descrita em histórias prévias. Em Jubileus, foi Mastema quem teve permissão para testar Abraão com o sacrifício de Isaac. Em outras palavras, a onipotência de Deus permanece intacta. Satanás não consegue fazer seu trabalho sem a permissão de Deus. E o Novo Testamento? Nas cartas de Paulo e nos evangelhos, temos a visão de que Satanás é agora o governante deste mundo. Isso é expresso em uma carta escrita por um dos discípulos de Paulo, que diz: coloque toda a armadura de Deus, de modo que você possa enfrentar os desafios do diabo, pois nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo escuro e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestes. Está lá em Efésios 6, 11 e 12. Paulo frequentemente se referia aos demônios como os agentes de Satanás, que se interferiam em sua missão.
Escrevendo da prisão, explicou que não podia visitar seus correligionários porque Satanás impedia. O diabo também se apresenta importante no primeiro evangelho, Marcos, aproximadamente ali 70 d.C. Marcos utilizou um estereotipo comum para descrever o ministério de Jesus, o de um exorcista carismático que tanto pregou quanto realizou milagres por todo o Império Romano. É interessante que Marcos não precisa explicar o caráter de Satanás. Ele assume que seus leitores conhecem-no. Tanto Mateus como Lucas ampliaram essa situação. Satanás, em seu papel como tentação, apresentou a Jesus 3 tentações, mas Jesus sempre conhece a resposta correta das Escrituras. É significativo que Jesus não conteste a afirmação de Satanás de controlar os reinos deste mundo. Bom, enquanto os discípulos de Marcos estão comumente confusos sobre a identidade de Jesus, todos os demônios o conhecem, reconhecendo a sua superioridade. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas afirmou que o Hades, Sheol, não pode manter o Cristo crucificado. Em 1 Pedro 3, Jesus anunciou aos espíritos aprisionados que desobedeceram há muito tempo, e em 4:6 o evangelho foi pregado até mesmo aos que agora estão mortos. No século II d.C., detalhes foram adicionados à história da morte de Jesus para elucidar 2 detalhes. O primeiro, o que Jesus fez no período entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa. Como uma pessoa justa já falecida poderia ser salva se não teve a oportunidade de conhecer Jesus Cristo? Bem, enquanto seu corpo estava no túmulo, a alma de Jesus viajou para o inferno, onde lutou contra Satanás pelas almas dos justos. Quando a pedra foi retirada, essas almas justas vieram com ele: Adão, Noé, Moisés, Platão e Aristóteles. A ideia de que Cristo desceu ao inferno e ao terceiro dia ele ressuscitou foi incorporado no credo niceno, no século IV d.C., no início da Idade Média. A história era conhecida como a descida ao inferno. A palavra descida significava uma invasão ou uma incursão, como as invasões vikings. Agora, para finalizar, preste bem atenção. Os líderes cristãos no século II d.C. adotaram o método da personificação do mal contra judeus, mulheres, hereges e todas as crenças pagãs. Os cultos nativos acreditavam que os deuses residiam nos seus templos, mas estes eram agentes de Satanás. Os primeiros retratos icônicos de Satanás vieram da divindade greco-romana da fertilidade, Pan, que era meio homem, meio bode. Foi assim que Satanás obteve os seus cascos e chifres. Pan foi representado com um pênis enorme e ereto, pelo qual era famoso. Este órgão tornou-se comum na descrição de Satanás, mas no início desenhado de preto. O vermelho tornou-se sua cor padrão, associando ao fogo do inferno. Foi também no século II d.C. que tanto os cristãos quanto os judeus, os primeiros rabinos, aplicaram novos entendimentos à história da queda. A partir desse momento, a serpente se tornou plenamente identificada como o diabo disfarçado, sendo que Eva assumiu um significado relevante como a principal pecadora no Éden. Com uma visão misógina aplicável a todas as mulheres, Eva foi descrita como tendo sido seduzida pela serpente por causa daquele enorme pênis, e após seduzindo Adão. No tratado rabínico Gênesis Rabá, a vergonha sexual de Eva é a razão pela qual as mulheres permanecem em segundo plano, sendo a menstruação castigo por derramar o sangue de Adão. Tertuliano, um pai da igreja do século II d.C., afirmou que através de Eva, todas as mulheres eram a porta do diabo, sendo que por causa dela, até o Filho de Deus tinha de morrer. As tradições religiosas da Europa, os celtas, o druidismo e os teutônicos acrescentaram outras características. Os celtas tinham um deus do oeste com chifres, Cernuno, semelhante a Pan. A filha de Loki tinha uma dupla função, tanto na fertilidade quanto no reinado sobre os mortos, sendo seu nome incorporado ao reino de El, ou inferno. Para finalizar, para que você entenda, com características animalescas, Lúcifer e seus demônios tinham a capacidade de mudar de forma e, portanto, era necessária uma vigilância constante. Era possível enganar Lúcifer e repeti-lo com o sinal da cruz, água benta, rosário e hóstias de comunhão. Baseado nas relações feudais, o conceito de um pacto surgiu ao se vender sua alma a Lúcifer em troca de prosperidade. É a tal da famosa história de Fausto. Somente a intervenção de Maria, a mãe de Cristo, poderia quebrar o tal pacto. Foi quando se desenvolveram rituais de exorcismo, os quais ainda são ensinados a certos padres católicos. Inferno, de Dante Alighieri, 1265 a 1321,
descreveu Satanás como um monstro de 3 faces nas profundezas do inferno, no gelo mais afastado da luz, com asas gigantes de morcego. Para Dante, o maior pecado era a traição. Então, Satanás consumia Bruto, Cássio e, é claro, Judas. Essa é a verdade sobre Satanás que sempre te esconderam. Até o próximo vídeo.